Começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, quero pedir o seu like, sua inscrição antes de mais nada e o seu compartilhamento que é importante. Pessoal, vamos rodar mais um vídeo aqui inédito para vocês, tá? Já peço aquele like mais uma vez que ajuda demais aqui no canal, tá? Roda o vídeo e depois eu quero saber a tua opinião nos comentários. Roda aí. Fala pessoal, aqui do Central dos Videntes, clica no primeiro link da descrição, cai para dentro do grupo, você que quiser fazer o seu mapa astral e mapa numerológico focado em 2026, tá? Mesmo que você já fez aqueles tradicionais, esse é um mapa focado somente no ano de 2026, todas as suas conquistas, os seus problemas que você vai passar, saúde, financeira, enfim, muito mais. Então corre aí no link da descrição ou escaneia esse código aí no QR Code, tá bom? Porque essa grande oferta será revelada dia 12/1 somente para quem estiver no grupo do WhatsApp, tá bom? Então não perca tempo, que as vagas são limitadas, você vai gostar bastante desses mapas. Boa tarde, meus pontinhos de luz, gotinhas de luz, borboletas de luz azul. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Ana Lúcia, oi. Vitória, oi. Tamires, oi. Rita, boa tarde. Rayane, boa tarde, tudo bem? Vou iniciar uma live aqui. Tá esse barulho todo é porque tá chovendo muito. Tá chovendo bastante aqui. Bastante mesmo. Isa, nem te falei o que aconteceu, né? Mas já te falo. Rosilene, ai, quase me achará. Eu vou dar algumas previsões aqui pra vocês, mas o meu foco nessa live, vocês já sabem qual é, né? Que é o cachorrinho Orelha. E os outros que estavam com ele também, que sofreram essa crueldade tão terrível, tão terrível, tão terrível. Eu tô aqui no Maranhão, eu tô em Paulo Ramos, na minha cidade, era pra mim ter embarcado ontem, não deu certo, muita chuva, derrubaram o voo, derrubaram é o modo de falar, tá? Não é que o avião caiu. E conseguiu só 2 check-in, que foi o do Renato San, meu grande amigo, minha paixão, que eu amo do fundo do meu coração, que é meu amigão. E ele viajou junto com meu amigo e o meu check-in do Otávio não saiu. E eu tô esperando a companhia me enviar uma nova remarcação. E vim aqui, como sempre, não é para curtir a vida não, é resolver problema. Muitos problemas. Não é fácil, mas vamos lá. Vou chamar os nossos mentores para nos guiar, nos conduzir nessa live. Como eu disse, meu interesse não é falar previsões para vocês. Eu sou bem sincera nas minhas coisas. É falar do cachorro orelha. Mas aqui eu mal comecei a falar, já vi nome e data de nascimento, porque o ser humano só pensa em si próprio, né? Essa que é a realidade. E então que os meus mentores, todos os meus mentores, do primeiro ao último, possam me guiar, me conduzir nessa live. Que eles coloquem as palavras exatas, que possam tocar no seu coração, que possa abraçar a sua alma. Sendo com previsão, sendo com conhecimento, uma palavra, mas que toque em você. Tá bom? Vocês viram essa situação do cachorrinho orelha, do outro? Vocês lembram que eu venho falando de muito tempo, em muitas e muitas lives, quem acompanha sabe, que eu falo que eu tenho medo dessa geração. Eu tenho medo dessa nova geração de crianças, de adolescentes. Morro de medo. Por quê que eu tenho medo? Por isso, ó, pelo que vocês estão vendo. Lembra que eu falava, ó, eu tenho medo dos novos médicos, dos novos advogados, enfermeiras, policiais, delegados, juiz. Eu sempre venho falando isso. Você viu os enfermeiros? Quem já assistiu o Enfermeiro da Noite? Tem na Netflix. É um filme baseado em história real. De um jovem que gostava de tirar a vida das pessoas, ceifar a vida das pessoas. Não ligava se as pessoas iam sofrer ou não. Ele tirava a vida sem dó. Em Brasília aconteceu o quê?
Os enfermeiros fizeram o quê? O que eu estava dizendo há muito tempo. Essa geração que você, mãe e pai, está criando sem controle é a geração que vai destruir. É a geração que vai assediar. É tudo que você puder imaginar de cruel, essa geração. Se os pais não tiver uma boa criação, não estiver dando essa boa criação, infelizmente é isso. É aquele papai e a mamãe que não bota para ajudar em casa. É aquele papai e a mamãe que o filho é o dia todinho no celular ou num videogame. É esse tipo de ser humano que vai cuidar de você. Que vai ser o seu médico, que vai ser a sua enfermeira, que vai ser o seu advogado, o seu professor e por aí vai. A geração 90, 80, 70, 50, 40, 16, tá indo embora. Tá ficando a geração 2000. Isso não te assusta? A mim, pelo menos, a minha pessoa me assusta até demais. Até demais. Entendeu? Olha esses jovens. Agora troca, imagina se esses jovens que fizeram isso, jovens não, esses lazarentos fossem meninos que não tivessem recurso algum, não é? Fosse filho do fulano que não tem poder aquisitivo nenhum. Tava tudo preso. Tava tudo preso. Não é? Mas não. Mas não. Eu soube desse caso, eu já estava aqui em Paulo Ramos, mas eu tenho a minha loucura aqui de correr. Vocês sabem quantas orelhas eu tenho na minha ONG? Você não sabe, né? Mas eu tenho tantas orelhas que você não tem noção. Não tem noção. Aí voltando, nessas pecinhas aí que vão ser, né? Não vai ter justiça, né? Não vai ter, logicamente. Os pais, tudo tem poder aquisitivo altíssimo. Cadê seus influenciadores? Parabéns, Ana Castela, que abriu a boca e falou, que pediu justiça. Parabéns, Ana Maria Braga, que não se curvou, foi lá e falou. Eu tiro o chapéu para todos que abriram a boca. Cadê os outros? Que tem influência gigantesca. Abra a boca? Não. Porque, ó, é isso aqui, minha filha, isso aqui que manda. É isso aqui, ó. Entendeu? Ah, eu não vou me queimar. Ah, e se eu precisar de um hotel na permuta? É muito triste, mas é uma realidade tudo isso. Tudo isso. Esses jovens aí, eles vão acrescentar o que no mundo? Nada. Ah, deixa eu te contar, adivinha? Vão ganhar uma série. Vão ganhar uma série e vão ficar famosíssimos. É. Vão ganhar tatuagem de eu te amo. Pessoa escreve. Eu nunca vou esquecer disso. Quando eu vi o cara tatuou nas costas dele, te amo, Suzane von Richthofen. Tem doente pra tudo. Doente não, normal. Pessoa doente é diferente. Pessoas que fazem isso não são doentes, são normais. Sabem muito bem o que estão fazendo. E esses infelizes, filhinho de papai e mamãe, sem freio nenhum, porque não tem freio nenhum. Eles se acham no direito de fazer isso a hora que quiser e com quem quiser. Fizeram isso com o animalzinho, eles fazem com a criança. Fazem com o adolescente da idade dele. E dependendo do adulto, consegue fazer assim com o adulto também. Entendeu? Consegue fazer sim. O que esse animalzinho sofreu não está escrito. Não está escrito o que esse animalzinho sofreu. Um animal que conheceu o amor das pessoas boas que tinham ali. E as pessoas boas que tinham ali ensinaram ele a confiar. A confiar que o ser humano é bom, que o ser humano dá comida, que o ser humano dá carinho, que o ser humano dá amor. E quando aqueles chamaram ele, você acha que o Orelha ou os outros pensaram que iam ser maltratados, judiados? Não. Eles achavam que iam ser amados, que iam passar a mãozinha na cabeça deles, que ia ser abraçado, porque é isso que um animal espera de você, que é um verdadeiro ser humano. O ser humano verdadeiro
ele respeita e ama os animais. Um monstro não respeita nada e nem a ninguém. Como você pode colocar um prego na cabeça de um serzinho vivo? Eu não me conformo com isso. E se não bastasse isso agora, até um pedaço de pau, até na garganta do animal. Você acha que um ser desse vai ser alguém bom? Que um ser desse tem conserto? É a mesma coisa de pegar o Champinha, que matou a Liana, aquela moça, a coisa mais linda, e o namorado dela com requintes de crueldade total. É a mesma coisa de pegar e botar ele na rua e dizer agora ele vai ser a melhor pessoinha do mundo. Está regenerado. Aí vai dizer que se entregou para Deus, que Deus agora é quem comanda a vida dele. E vai fazer de novo. Esses jovens aí, eles não têm conserto. Não tem o psicólogo, não tem o psiquiatra, não tem remédio que dê jeito em quem nasce ruim. Aprenda isso. Quem nasce bom é bom. Quem nasce ruim é ruim. E coisa ruim não tem conserto. Pega um copo e joga ele no chão. Ele vai quebrar. Tenta montar ele. Ele vai ficar ruim. Não tem como ele ficar bom. Um copo que você tenta emendar ele, ele não é bom. Ele tem que ser jogado fora. E essas coisas aí tem que ser jogadas fora da sociedade. Tem que ser engaiolado pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque isso aí vão continuar fazendo mal. Galdino Pataxó, todo mundo esqueceu, né? Eu não me esqueço. Eu estudava em Brasília quando aconteceu aquela atrocidade com o índio Galdino Pataxó, daqueles menores, filhos de juízes, desembargadores, do alto escalão. Estão vivendo a vida. Estão vivendo a vida, curtindo, andando nos seus carrões. E a dor da família, ó, tá aqui, ó. Continua aqui dentro do peito. Porque ninguém se conforma com a perda, sabe por quê? Todo dia, quando você ama alguém, quando você tem um vínculo de amor com alguém, todo dia da sua vida, o que você mais quer é sentir o cheirinho daquela pessoa. E alguém miseravelmente ruim arranca isso de você. Porque uma coisa é alguém adoecer e partir. Outra coisa é alguém ter saúde e partir, não por sua vontade própria, mas porque alguém ruim lhe tirou a vida. Lhe tirou a jornada de ser um pai. Lhe tirou a jornada de ser uma mãe. Lhe tirou a jornada de acompanhar o seu filhinho, sua filhinha crescer. Para mim, pessoas que tiram vidas de pessoas deveriam ter suas vidas tiradas. Como assim, Lene? Matar? Não. Nunca mais conhecer a liberdade. Nunca mais conhecer a liberdade é um tipo de morte, sabia? Porque ele não vai poder viver o que o outro, ele também não deixou viver. Imagina como seria hoje a Isabela, filha da Carolina. Imagina como seria a Isabela hoje, uma linda mulher. Com certeza, indo para uma faculdade, lutando pela vida, batalhando. E a mãe, até para ser mãe novamente, sentiu culpa e medo, mesmo sabendo que não tinha culpa. Que mãe entrega um filho para um pai, na mente que vai receber o filho de volta, quebrado? Não. Não tem mãe que entregue seu filho a alguém para querer aquele filho quebrado. Jamais. E um quebrado que não tem mais conserto, que é ceifando-lhe a vida. Quantos e quantos monstros nós vamos permitir no meio de nós? Quantos? Diga para mim. Quantos? Não importa a idade. Eu acredito muito numa coisa. O mal não tem idade. O mal, ele dá sinais.
Tem gente que fala assim, nossa, Lene, mas tu assiste o ID, mas é coisa... Não, ele me mostra a verdade. Diferente das séries do Brasil que tratam os amaldiçoados como coitadinhos do presídio, sofredores do presídio. Não, o IT Investigação Criminal, ele mostra a realidade da dor familiar. Mostra como o seu ente querido foi tirado de você. É isso que tem lá. E eu assisto para me entender a mente humana, o quanto o humano é cruel, falso, traiçoeiro. Por isso que eu sempre dou conselho. Quando você comprar sua casa própria, diga que é alugada. Vão dizer, nossa, mas tua casa é linda. Quando você dizer, a minha conquista, eu comprei. Nossa, mas tá pagando prestação. É melhor. A pessoa prefere que tu pague o aluguel do que a prestação da tua casa. Sabia disso? Perguntou sobre o teu bolso. Diga que sua carteira está vazia. Não diga que a tua carteira tá cheia, porque você vira um alvo fácil. De roubo, Lene, não só disso. Mas da energia de quem quer te ver no fundo do poço. No fundo do poço. Entende isso? Preste bem atenção na criação que você está dando ao seu filho. Presta bem atenção se vale a pena você trazer um filho para esse mundo. O mundo não está para brincadeira. O nosso planeta, ele é lindo. Mas grande parte das pessoas não são. Aquele maldito, que a mulher não quis mais ele, pegou aquela criancinha de 3 anos de idade. 3 anos de idade, um inocente, que pensou que o pai ia amá-lo, que o pai ia abraçá-lo, cuidá-lo. O que o pai fez? Rebentou com a cabecinha dele. Experimenta você bater sua cabeça na parede, o quanto dói. Agora tu pega toda essa dor, você é adulta, e coloca numa criança de 3 anos. 3 aninhos. Uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos, 4 aninhos, é como um cachorrinho. Se você der uma bolinha de carne ou um chiclete com veneno, ele não vai distinguir. Ele vai te olhar com alegria. O cãozinho, na mente e no coraçãozinho dele, olha, tá me alimentando, tirando de mim a fome. A criança é um presente, porque criança diz isso. Criança diz é um presente. E não é. Mulheres, deixem de carência maldita. Deixa de querer realizar sonho de macho escroto. Não faz isso contigo. Não traga uma criança para salvar um relacionamento no qual você já teria que ter saído dele. Não faça isso. Se é difícil você sair de um lazarento sozinha, imagine com uma criança. Eu vejo todos os dias as crianças pagarem pelas escolhas ruins. Eu vejo todo dia a mulher sendo massacrada. Mas eu não vejo mulheres se unirem e darem as mãos umas às outras para lutar por elas. Mas eu vejo mulher xingar outra mulher, esculachar outra mulher. Mas eu não vejo... Nós estamos morrendo. Quantas Helenes, Lenes, Patrícia, Fernandas, Cláudia, Aline, Eduardas, Marias já se foram. Cadê aquela moça que foi arrastada no carro? Ninguém fala mais dela. Ela virou só mais uma. Um dia pode ser você, só mais uma. Um dia pode ser eu, só mais uma. Enquanto você não aprender a lutar pelos seus direitos, todas nós seremos mais uma. Todo dia as crianças serão mais uma. Todos os dias os animais serão mais um. Mais um. Mais um, mais um. Eu vim parar aqui em Paulo Ramos, eu vou te dizer pelo quê. Eu tô de férias do Chupim na Metropolitana, que é um programa que eu agradeço muito, me deu um espaço gigantesco e eu amo. Nunca recebi R$1 e nunca paguei R$1 para estar ali. Nunca.
Eles têm um carinho enorme por mim e eu por eles. Me sinto bem na presença deles. Quando chegou um vídeo para mim nojento, eu não tive capacidade de abrir. Eu mandei, eu falo muito, tem muito protetor que agora estão aparecendo, né? Estão saindo dos seus casulos, os protetores de mídia. Qualquer coisinha aparece aparece outro, porque a causa animal virou algo interessante para quem finge que ama. São poucos que fazem um verdadeiro trabalho. A maioria engana. Infelizmente, é uma verdade. Eu entrei em pânico, eu entrei em choque. Em choque profundo. Eu passei o dia sem comer. Eu estava tomando água. Minha cabeça estava para explodir. Fora os meus problemas pessoais que eu tenho. Implorei para um, implorei para outro. Uma cachorra aqui na cidade de Vitorino, a 20 quilômetros da minha ONG, sendo estuprada, covardemente. Acionei polícia, corri atrás de todo mundo. Sabe qual foi a resposta que eu tive até agora? Nenhuma. Nenhuma. E eu tô aqui. Eu saí da minha casa, eu deixei os meus filhos lá, que são meus patinhos. Eu tenho a Kira, eu tenho o Luluzinho. Eu tenho a Filó, eu tenho a Anubis, eu tenho os meus lá, mas eu vim aqui. E até agora nada. Eu não sei se ela tá viva. Eu não sei. Pedi ajuda pra Iris, aquela ex-BBB. E ela falou, eu vou falar com o meu amigo. Até hoje eu não tive uma resposta. Eu não tive coragem de olhar o vídeo, ele tá aqui. Eu mostro pra vocês que eu mandei pra esses protetores. E eu sozinho não consigo fazer nada. Aqui você pede ajuda, a polícia e tudo, você implora, mas infelizmente... Você sabe onde é? Não, por isso que eu tô pedindo tua ajuda. Eu tô pedindo por isso. A tua ajuda é porque eu não sei onde tá. Eu só tô fazendo um grito de socorro. Tá aqui, ó. Cadê aqui? Aí teve um que respondeu e falou assim, fez o BO. Só isso. Fez o BO. Porque é assim que funciona. Entendeu? E eu no meu... Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai... Ó, só vai ver essa parte. Aqui, ó. É o vídeo. Não vou soltar ele, que eu jamais faria isso com vocês. Aí tá aqui a resposta. Fez o BO. E fui pedindo, e fui clamando, fui pedindo, fui clamando. E nada. Mandei pro Luiz Bate pedindo ajuda. Oi, me ajuda. Nada. Mandei pro Bruno Lima... Aqui, ó. Me ajuda. Nada. Até hoje, nada. Entendeu? E eu vim. Rodei, eu não encontrei. Então, tem muitas orelhas que a gente não sabe. Que a gente não tem ideia do mal, do grande mal. Não tem ideia do grande mal. Que essa sociedade, falo a parte cruel, porque tem a parte da sociedade que é humana, que é boa, que tem bons sentimentos, que tem bom coração, que faz a coisa boa. Entendeu? Mas a outra parte, só quando dá mídia. Eu vi aí, eu tô olhando, eu tô de olho em tudo. Esses protetores que eu pedi, eu vi que eles apareceram. Ah, o orelha. Mas também tem esse caso aqui, que ninguém consegue me ajudar. Ninguém se movimenta para me ajudar. Entendeu? E eu não sei. Não sei se ela tá viva, se ela morreu. Eu tenho na minha ONG, só para você ter noção, de resgate, mais de 50 cachorrinhas estupradas. Tem. Que chega toda estourada. E o veterinário vai lutando, vai mexendo, vai lutando, vai mexendo. E ajuda e a gente recupera. Quando entra lá, parece que o animal sabe. Sabia? Parece que eles sabem. Eles te olham tão profundo no olho que você não tem noção. Tem 3 jumentinhas lá que na hora que eu chego na ONG, que elas eram abusadas todo dia. O dono delas não aguentou.
Peça pra ONG vir buscar, porque eu não aguento mais colher camisinha do chão. Você tem noção disso? Você, mulher. Você, mulher. Você tem noção disso? Resgatei. Na hora que eu chego na ONG, eu não estava nesse resgate. Na hora que eu chego na ONG, às 3, eu juro pra você, ela vem às 3 andando até a mim. Aí eu toco aqui nelas, elas fazem assim com o olho, tipo, obrigada. A gente não passa mais por isso. Não passa. Entendeu? Mas tem muitos. Olha o que fizeram com a orelha. Olha o que fizeram. Foi um abuso ali, um estupro que fizeram com ele com um pedaço de pau. Com um pedaço de pau. Entende? Ou a gente corre atrás disso e não deixa isso cair no esquecimento, ou tudo isso vai se repetir. Animais, crianças, mulheres, vai tudo se repetir. Tudo se repetir. Entendeu? Infelizmente é verdade. E o que eu achei mais nojento de tudo isso é como que um pai e uma mãe bonifica um filho por um absurdo desse. Não, meu filho, você matou o animal, você abusou do animal, vai pra Disney, príncipe. Vai curtir a Disney. Curtir a Disney. É assim que você tá ensinando. É por isso que ele é um merda. É por isso que não presta. E tem muita mãe que faz isso, tá? Tem pessoa que apoia. Ai, mãe, achei esse celular aqui na rua. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Daqui a pouco tá roubando tua carteira. Porque achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Vai na casa do vizinho e vê um celular. Ah, eu peguei. Ah, vamos arrancar o chip. Bora botar uma capinha diferente que não vai nem saber. O que você tá ensinando isso? Você tá ensinando o que já tá ali, ó, um pouquinho aflorado. Você termina de bater aquele martelinho, diz, agora tô pronto. Jogar para ferrar a vida de quem sai de casa para ir trabalhar, para honrar seus compromissos, para honrar sua família. Se você não tem capacidade de educar para o seu filho ou sua filha ser alguém bom, não traga para o mundo. Não traga para o mundo. Não traga. Porque pessoas boas pagam por pessoas ruins. Acabam pagando esse preço. Entendeu? Então, comece a olhar que forma eu estou educando o meu filho. A minha neta, a Lori, eu tô aqui, ela só quer dormir comigo. E eu digo que aquela menina ela é sensitiva. Antes, como eu disse, eu ia viajar ontem, né? E caiu 2 check-in, não deu, que foi o meu e do Otávio, do Tobias e do Renato San, que é o cabeleireiro mais do que cabeleireiro, minha vida. Eu amo meu Sanzinho, meu irmão e tudo. O deles não caiu e a gente ligou, não, tá tudo certo, aí a gente vai ver outro voo para eles. Antes de tudo isso, eu me vesti aqui e fui correr mais atrás, vamos atrás desse animal, vamos ver. Aí a minha neta me viu, a Lori me viu, eu me arrumando. Aí quando eu fui saindo na porta aqui do quarto da Duda, que eu invadi o quarto da Duda pra fazer essa live, pra dormir também. Quando ela vai pra casa, ela invade o meu. Aí a Lori me abraçou pela cintura, eu achei estranho. Ela disse, vovó, você já vai embora? Aí eu brinquei com ela, falei assim, acho que a vovó vai. Ela, não vai não, vovó, não vai não. Eu, por que ela? Por que não? Olha, o meu coração tá assim. Aí eu lembrei quando eu era criança que eu tinha esses mesmos sentimentos. Aí eu olhei pra ela, o olhinho dela cheio de água. Não vai não, vovó. Tá uma coisa assim, ó, no meu coração. Digo, a vovó entendeu. Não passou 10 minutos, a Duda, ó, pode esquecer. A senhora não embarca. Nem a senhora, nem o Otávio. E eu ensino pra Lori que a gente não mata nem uma formiga. E ela aprendeu. Quando ela vê alguém varrendo na casa, a formiga, ela, não, deixa a formiguinha sair, aí tu varre.
Quando eu vou tomar banho lá em casa, que eu ligo o chuveiro, se tem, eu desligo na hora. Vou tirando, tiro mesmo. Formiga, tiro mesmo. E não é mentira. É amor e respeito. E para me ter amor e respeito aos animais, eu não preciso que você esteja vendo para te provar algo. Eu faço muitas coisas das quais eu podia pegar o telefone e tá aqui, ó. Não. Eu tenho uma Rubenice, que é uma protetora que eu amo. E eu faço muito por ela. Tem vezes que eu dou 2 meses de aluguel pago para ela porque a corretora está em ponto de botar ela para fora. Mas eu tenho as minhas responsabilidades também. Tem hora que ela fala, Rubenice, dessa vez eu não consigo. Eu tenho a ONG, eu tenho... Ela, não, eu entendo. E eu sei o quanto ela luta pelos animais dela. O quanto a Rubenice é uma guerreira. Tem muito protetor de fachada, mentiroso, que usa a causa animal para se beneficiar. Principalmente, entrou a mídia, não tem igual. Já pensou, se desse a repercussão desse animal que eu estou à procura aqui, desse mídia, você ia ver protetor pegar avião e vir parar aqui, em Paulo Ramos, destino a Vitorino Freire, que é a cidade vizinha aqui. A cidade que eu já tirei mais de 50 animal de rua, sem ajuda de ninguém. Aqui, ó, só na luta, porque eu sozinha. Quando estava tendo as publicações lá no Stories do Santuário do Amor, que tinha uma pessoa fazendo esse serviço, só que não deu certo, né? Fazendo serviço não, prestando esse serviço para a ONG, porque quem trabalha para a ONG não deve cobrar, né? Que é algo que você tem que fazer de coração. Aí teve muita doação e tudo, só que agora a pessoa não está fazendo mais, pediu o celular de volta, o celular vai voltar para cá e vai voltar. E espero que tenha doações, porque do contrário eu sozinha. Ração, medicamento, pagamento de funcionário, tudo sou eu que arco. Volta e meia essas promoções é para me aprimorar a ONG, que precisa de muito reparo. Porque não é só fazer, tem reparo, tem custo, tem tudo. E aí eu sozinha ainda brigo com a minha cidade, com o poder público. É briga direto. Ah, não sei o quê. Volta e meia ameaça. A ONG vai ser fechada, a ONG vai ser não sei o quê. Vamos não sei o quê. Eu vou mandar fazer um vídeo. Queria até saber se tem alguém aqui que sabe mexer na IA. Se eu mandar um vídeo da ONG, se você consegue fazer, para eles entenderem, para o povo daqui entender de vez, que se eu liberar, vamos supor, eu abro aquela cancela e aquele jumentinho, porquinho, os cachorrinhos saem para as ruas, a cidade para. A cidade para, porque eles vão procurar comida em tudo que é canto. E você tenta colocar isso na cabeça das pessoas, elas não entendem. E eu só quero trabalhar. Todo dia é uma coisa diferente. Ah, porque não sei o quê, E agora aprenderam a levar caixas e caixas de animais e despejar lá na ONG. Mas ninguém vai lá, quanto que é o saco de ração? Quanto que é? Ninguém pergunta, mas vai lá e despeja. Despeja, ó, e vaza. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a caixa e levar de volta na casa para a pessoa abandonar pela rua para morrer? Não, eu não posso fazer isso. Não posso. Por isso que eu trabalho muito. É em nome deles, não é do luxo, não é para ficar, eu quero ser famosa. Eu não quero ser famosa. É pelos meus animais, e sempre farei por eles, sempre. Antes de ontem, porque eu não tenho a ala dos gatos, meu sonho é construir a ala dos gatos, mas eu ainda não tenho esse recurso. Se você ver a situação dos gatinhos da minha cidade, você chora. Aí eu fui dar uma volta, porque minha cabeça estava tão cheia, eu chorei muito, porque a briga é constante. Minha cirurgia inchou tudo, fora a minha vida pessoal. Aí a Duda falou assim, mamãe, em vez de ir para casa, vamos subir um pouco para a senhora arejar a mente. Aí a gente foi. Quando a gente estava descendo, aí o carro meu vindo e uma amiga minha que eu fiquei tão apavorada na hora e a preocupação era salvar o animal que eu nem reconheci que era ela, minha amiga de infância, Cleudimária. Aí a moto dela clareou, um gatinho bem miudinho. Eu pulei do carro, falei, para o carro, senão ele vai morrer atropelado. Pulei mesmo do carro, peguei ele.
cabia na palma da mão. Aí botei aqui, oh meu Deus, ele deitou a cabecinha aqui, eu disse, calma, e dei o nome pra ele, ele foi automático. Calma, Matheus, vai ficar tudo bem, Matheus. Trouxe ele, aí trouxe pra minha cunhada, que é a que mais me salva. A minha cunhada Francilene, amo. Ela ama os animais. Aí cheguei, ô Francilene, na ONG não tem. Cuida desse pra mim, ela não deixa comigo. E ele foi saindo aos pouquinhos e foi pra mão dela. Mas infelizmente, eu não sei quantos dias ele tava ali, passando fome, passando sede. Ele não sobreviveu. O Mateuzinho, ele não aguentou. Eu pedi desculpa pra ele. Ele foi enterrado. E eu disse, desculpa, a mãe não conseguiu chegar a tempo de salvar você. Tão fofinho, gente. Tão fofinho, é sério. Vocês iam se apaixonar. Muito lindinho. Muito lindinho, o Mateuzinho. O colinho de teu mandinha. E nesse lugar onde eu passei, é muito frequente as pessoas fazerem isso. Aqui se mata tanto animal envenenado que você não tem noção. Tem uma senhora num bairro aqui que ela matou mais de 30 só com veneno. E eu pedi, ofereci recompensa para ser descoberto quem era, porque infelizmente até para fazer o bem precisa ter recompensa. Sabe por que eu admiro o povo japonês e tiro o chapéu? Porque é ofensível para eles dar recompensa. Porque eles sabem que tem que fazer o certo, que fazer o certo é o certo. E para fazer o certo você não precisa ser recompensado. Mas eu tive que oferecer. E chegamos. A pessoa foi entrevistada. Não que é mentira porque eu sou uma pessoa de Deus e não sei o quê, e eu jamais faria isso. Com os vídeos mostrando a amaldiçoada, envenenando eles. Tem um vídeo que o gatinho ele tá se retorcendo todinho, chumbim que ela deu. Tá presa? Aconteceu alguma coisa? Não. Um policial amigo meu que veio aqui comigo, que ele tinha vontade de conhecer o Santuário do Amor, o Tobias, eu falei, olha, você tá pronto pro choque de realidade? Pra ver o que é a vida lá? Tô. Ele ficou em choque. E olha que ele é policial há 30 anos. Ele saiu daqui em choque. Lene, que realidade é essa? É uma terra sem lei. Ele ficou... Eu levei ele lá na ONG, eu falei, tá vendo? Quando eu te falei da minha ONG, eu falei com todo o meu coração e com toda a verdade. E ele conheceu os 4 cantos dela. Os 4 cantos. Ele viu os animais amputados, de pessoas infelizes. Por crueldade, o cachorrinho tá passando, pega o facão, pá, corta a pata, decepa. Aí quando não cai tudo, fica empendurado e é sofrimento. Até a ONG saber disso, o quanto já sofreu. Muito. Então não é fácil. E como eu disse e repito, eu estou aqui, não estou a passeio, eu quero achar essa cachorrinha. Eu, no meu sentir como sensitiva, tirando o meu lado protetora de animal, que eu, além de sensitiva, eu tenho isso comigo. No meu sentir, ela não tá mais viva. Não tá. E eu não quero mensurar o sofrimento. É horrível. E eu pedi ajuda, eu clamei ajuda, eu consegui o telefone da polícia daqui de Vitorino, eu pedi. Eu tô em diligência, eu tô isso, eu tô aquilo. Ninguém se importa. Ninguém liga. Até a dor ser direta em você. Eu chorei tanto quando eu recebi esse vídeo, eu falei pro meu marido, eu perdi a fé na humanidade. Eu desacreditei. Porque a humanidade se tornou uma coisa densa, pesada, eu não consigo entender. Eu busco explicação, eu sento ali no quintal de casa,
Eu questiono muito. Por quê? Por quê? Por que causar tanta dor? Gente, fazer o mal, a pessoa tem que calcular muito para fazer o mal. Fazer o bem é algo simples. Tirar o sorriso, dar o sorriso a uma pessoa não é difícil. Às vezes você abraça alguém e a pessoa sorri. Você ameniza um pouco da dor dela. Às vezes você conta uma piada, você faz o dia daquela pessoa ser de risada, porque ela lembra da piada, ela começa a rir sozinha. Não é difícil fazer o bem. O mal tem muitos cálculos. O bem é fazer o bem. O bem é fazer o bem. Quando o seu filho errar, não importa que tipo de erro, não recompense. Não dê recompensa ao seu filho quando ele errar. Não passe a mão na cabeça do seu filho quando ele errar. Não passe. Se é pequeno, ensina. Se é grande, tentou, não adiantou, tire da sua vida. Se é um adulto que sabe se virar, você tentou, aconselhou, fez de tudo, não adiantou, é hora de você dar o melhor que você tem. O desprezo. Tire da sua vida. Tem pessoas, eu estava fazendo um estudo diante de um projeto que eu descobri dentro da minha meditação, que a minha meditação é consciente, não inconsciente. Essa é a melhor que existe. A melhor meditação é a consciente. Eu fui parar em tantos lugares, eu vi tantas coisas, e uma delas me disse assim: há pessoas que você jamais vai conseguir consertá-la. Você vai amar, você vai dar o seu melhor, você vai fazer sempre o melhor, mas em todo o seu melhor vai ter um vidro no meio. E eu disse: como assim um vidro no meio? Porque para cada gesto de amor que você der, é um corte na sua mão, é um corte no seu braço, é um corte no seu ombro, e foi dando o corpo todinho. E por fim, o maior corte de todos, no seu coração. Entenda isso. Tem pessoas que se consertam em alguns conselhos profundos, que vos toca o que tem na alma. E tem deles que não toca, porque neles não habitam alma, e sim uma casca seca, que sempre vai te culpar, mesmo sabendo que você está dando o amor e o seu melhor. Então, tem pessoas que não têm conserto. Tem assassinos, aliás, todos os assassinos, de mulheres, crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa e animais, que suas vidas precisam ser cefadas. Com a morte? Não. Privando-lhe a vida. Tirando do meio da sociedade para sempre. Não existe o para sempre, o felizes para sempre. Vamos criar a hashtag enjaulados para sempre. Enjaulados para sempre. Crimes como o do Orelha, crimes como o desse infeliz que estourou a cabeça do próprio filho, isso não pode ter liberdade. A liberdade deles significa a sua morte, o seu fim. Fazer uma série deles significa criar mais monstros. Porque ser monstro no Brasil representa série. Imagina um tapa que a mãe da Isabela levou, vendo, sabe, aquela coitadinha, que dó, né? E aquele coitadinho, ai, que dó, né? Que dó. Eu digo uma coisa pra você, essa pessoa que criou essa série, ela não tem noção. Sabe a energia de dor familiar? Porque nós somos energia. Essa dor todinha
ela vai para ele. E a dor que os outros sentem, porque sente pela mãe, porque dói na mãe ver isso. Dói em todos aqueles que foram colocados ali, foram pessoas que destruíram famílias. Depois procura no YouTube, ID Investigação Criminal, Vidas Destruídas. Assista. Mas assista com teus olhos. Esquece o celular, esquece tudo. Senta lá e assiste. Porque eles vão contar como que é a dor. Como que a família fica dilacerada. Não essa porcaria de... Como é que é o nome lá da prisão? Tremembé, é isso? Não aquilo ali. Que dó, né? Tadinho dos bichinhos. Não sabiam o que estavam fazendo. Tudo inocente. Vítima da sociedade. Não existe vítima da sociedade. Existe uma coisa chamada escolha. Escolha. É nisso que eu acredito. Eu sei, Helene. Eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal. Eu sei que se eu praticar o bem, eu vou fazer esse bem chegar lá na frente. Eu vou ver pessoas felizes. E se eu praticar o mal, essa mesma Helene, eu vou ver pessoas infelizes. E tem o infeliz para sempre. Porque quem tem aquele que ama arrancado de você, não tem uma felicidade jamais. Você aprende a viver, a conviver. Mas a sua felicidade por completo não. É você lembrar, poxa, minha filha tinha 3 aninhos, 4. Como ela seria hoje? Como que seria nós duas? Como seria essa relação entre a gente? Será que minha filha já teria casado, se formado? Formada a família dela? Como seria? Tem mãe que fica nisso. Tem pai que fica nisso. Como seria? Como seria? Os filhos daquela moça que foi arrastada, né, do feminicídio lá, os filhos dela vão crescer. Os filhos dela vão crescer. E sabe o que eles vão dizer quando eles for pai? Você não conheceu a sua avó. Mas a sua avó era assim, assim, sua avó dançava, sua avó era alegre. Eu agradeço. As minhas filhas terão a chance de dizer para a Lore. E a Duda, que eu sei que vai ser mãe, é gêmeos. Eu sei disso. Me escute. E a minha filha vai poder dizer, Lore, sua avó, quando vinha de São Paulo, você só dormia com ela. Sabia, Lore, que você deitava no ombro da sua avó, dizia, vovó, vou dormir, e dava um beijo na sua avó e dormia? Vovó, sabia que sua vovó banhou com você na piscina? E os outros terão essa história? Não. Então pense nisso. Pense nisso. Pense nisso, porque não tá fácil. Não tá fácil viver dessa forma. Não tá. E que a justiça seja feita por todas as orelhas, por todas as mulheres, por todas as crianças, por todos os idosos, por todos que tiveram suas vidas tiradas por pura maldade. Não há justificativa para o mal, gente. Aprenda isso. Ah, mas são os meninos que vão justificar, né? Mas são só crianças, são adolescentes. Não. Não são crianças, não são adolescentes. Não é questão disso, de adolescente, adulto, não. A questão é, são ruins. São ruins. É simples, gente. São ruins. Você é bom, você é bom. Você é ruim, você é ruim. Ponto final. É sobre isso. É ser bom, é ser ruim. É ser bom, é ser ruim. Faça a sua escolha. Ser bom é fazer as pessoas felizes. Muitas vezes, muitos de nós sacrificamos, quando a gente é de verdade, sacrificamos até a nossa própria felicidade pela felicidade da outra pessoa. Para ver a outra pessoa feliz, sorrindo. Mas muitos de nós fazemos a maldade para ver
as pessoas chorando, morrendo por dentro. Quantas mães, pais estão em depressão porque perderam suas filhas, seus filhos? Muitas e muitas e muitas. E enquanto a lei não funcionar, isso não vai parar. Vai ser o mais do mesmo. Olha, uma comoção temporária. Sabe o que é que o Brasil tem muito? Comoção temporária. O Brasil é comoção temporária, heróis temporários. Foi toda uma comoção pela moça. Cadê? Ninguém fala mais. Agora tá tendo toda essa comoção pelo orelha. Daqui a pouco não tem mais. As pessoas têm mania de memória curta. Infelizmente. Infelizmente é isso. Tanta coisa acontecendo e tantas mentes voltadas às coisas sem sentido. Coisa supérflua, coisa idiota. Sinceramente, coisa supérflua, coisa idiota. Enquanto as coisas que merecem atenção e um grito de socorro para a mudança, não está tendo. Não está tendo. De jeito nenhum. Que fique aí essa reflexão na sua cabeça. Não dê prêmios para os seus filhos quando eles fizerem algo de errado. Lene, se um filho meu cometer um ato desse, não vai ser por falta de guiar ele, de dar o conselho. Mas se ele escolher um caminho desse, não importa qual deles, escolheu eu, Helene, eu entrego. Eu não escondo, eu entrego, tá aqui. Você escolheu viver isso, a sua escolha foi sua. O ensinamento foi meu, te colocar num bom caminho. Se você foi, não culpe o seu amigo, não culpe o seu vizinho. Você escolheu. Porque tem muita gente que terceiriza a culpa. Ah, eu sou um fracasso, culpa é do fulano. Não. Você escolheu ser isso quando você aceitou o que foi dito para você. Eu ouvi a minha vida inteira que eu era uma burra, que eu jamais seria alguém na vida. Jamais. E eu não sou burra. Eu sou alguém na vida, eu tenho voz, eu falo, eu ajudo pessoas, eu ajudo os animais. Eu luto contra pessoas que querem me destruir. Eu falo, quando eu ganho, não é só sobre mim. É sobre muitas pessoas, é sobre muitos animais. Muitos. Quando eu perco, eles também perdem. Eu agradeço todos os dias a mãe que eu tive e o pai que eu tive. Ontem eu ouvi o que eu não sabia. Eu estou com 42 anos. Fiz no dia 11 de janeiro de 1984. Eu nasci às 4h30 da tarde. Mas eu não sabia. Ontem eu descobri em uma conversa raiz, que eu amo demais, minha mãe contando minha trajetória da gravidez dela. Eu ia morrendo. Aos 7 meses de gestação, minha mãe ia me perdendo. Minha mãe deu uma febre e sangramento. Eu tinha 7 meses dentro da barriguinha dela, sendo gerada. E o meu irmão, o Erinaldo, que nós chamamos ele todo, o apelido carinhoso dele é Nego. Ele pequenininho, ele ia lá, que ele tinha um apego comigo muito grande. Aí ele ia lá no filtro, que nós tinha filtro de barro. Nós não tinha geladeira. Geladeira era para os ricos. Aí ele vinha todo inocente com um copinho d'água. Toma, mãe, toma. É remédio. Nem dinheiro para comprar remédio nós tínhamos. Eu sei a raiz dos meus pais. Porque eu ouço meus pais. Eu não troco a conversa dos meus pais para ir conversar com os meus amigos. Nem para balada, não. Eu gosto de ouvir. Aí minha mãe disse que meu irmão trouxe 5 copos d'água. Ela bebendo o copo d'água e ele dizendo, é o remédio, tu vai ficar boa. Ele saía e ela vomitava. Aí ele olhou para ela e disse assim, eu não aguento mais buscar água. Tu não quer mais esse remédio, parece que tu não gosta do remédio. Olha a inocência. Mas eu nasci, tô aqui. Aí ela me contou que em Vitorino, que a família da minha mãe é de Vitorino,
Ela foi para Vitorino. Aí uma amiga dela chamou ela. Ei, vamos ali, mulher. Ela, mulher, não vou não. Mulher, vamos. Vou nada. É no hospital? Minha mãe pensava que era no hospital. Ela disse, pois vamos. Minha mãe acompanhou ela. Aí aqui nessa época, aqui tem pouco agora, mas era muito benzedor. Lembra? Benzia a gente. Aí nós tinha um negócio assim, eu te benzo, eu te curo. Amanhã tu caga. Tinha isso. Não sei se você... Nós do Nordeste tem isso. Aí ela foi. Aí quando chegou nesse benzedor, ele olhou para ela e disse, você tem quantos filhos? Minha mãe disse, tenho 7. 3 homens e 4 mulheres. Aí ele disse, me diga o nome das mulheres. Ela disse, Eliette, Edileuza, Elane, Helene. Quando disse Helene, ele disse, essa é boa. Essa é boa. Aí ela, como assim? Eu não estou lhe entendendo. Ele disse, não é para você me entender. O tempo vai lhe dizer. Essa é boa. Você vai ver. Aí ela disse que quando me viu a primeira vez na televisão, ela disse, agora eu entendo. Agora eu entendo o que ele quis dizer. É minha filha que está ali. É minha filha que ninguém nunca acreditou. Que viveu aqui, que trabalhou na cozinha dos outros, nunca pegou nada de ninguém, ganhava R$ 80 por mês, mas sempre ali, com a cabeça erguida. É minha filha aquela dali. E sou eu, a desacreditada, a que foi dada. Não tenho mágoa da minha mãe porque ela me deu. Pelo contrário, talvez se ela não tivesse me dado, eu não seria quem eu sou. Por tudo que eu passei de mais terrível, eu não moldei o meu coração para ser alguém ruim. E você não tem noção de tudo que eu vivi. De tudo que eu sofri dos meus 11 aos meus 15 anos. Mas eu peguei toda a maldade que a mim foi feita e joguei fora. E deixei o que a pessoa que me causou danos e danos, o que de bom me ensinou, eu coloquei no meu coração. E hoje, quando eu falo de quem me causou o mal, eu não sinto ódio. Eu não consigo sentir ódio. Eu fiz um negócio incrível, eu me livrei disso. E hoje eu digo, quando perguntam, eu digo, eu não tenho ódio. Mas você esqueceu tudo aquilo que ela te fez? Nós todos sabemos. Não, não esqueci. Eu só não consigo odiar. Mas por quê? Porque eu coloquei isso no meu coração. Na última imagem que eu coloquei entre eu e essa pessoa. Eu mais pequena e ela um pouco maior que eu. E nós se despedindo na praia, ela me dando tchau. Aí eu deixei. Eu sei fazer comida. Foi ela que me ensinou. Eu sei limpar uma casa. Foi ela que me ensinou. Eu sei cuidar de criança. Eu sei banhar um recém-nascido. Foi ela que me ensinou. Então eu ranquei a parte ruim e deixei a parte boa. É assim que você se cura das suas dores. É assim. Porque quando você alimenta a dor dia após dia, você não vive, você vegeta. Lênia, eu não posso perdoar. Você pode perdoar. E o perdão, ele serve para tirar a corda do seu pescoço. Não é do outro, é do seu. Sabia disso? Alimente o amor no seu coração. Não se torne alguém ruim, porque alguém sem coração tentou te moldar dessa forma. Você sabe, né? Quando a pessoa te faz o mal, ela está tentando te moldar a ser como ela, ou pior. Não permita. Se você tem bondade no seu coração, permita o que de bom foi deixado em você e o que de ruim te fizeram, jogue fora. Não se torne a pessoa que te feriu, porque você vai ser pior que ela. Ou ele, ou todos. Espero que essa live tenha feito uma diferença na sua vida, porque na minha faz muito. Gratidão. Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui pra gente o que você pensa sobre tudo que foi dito nesse vídeo. Veja se você ainda está com o sininho ativado das notificações, porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui no Central dos Videntes, você vai receber em primeira mão.
Um grande abraço para todos que assistiram e até mais. Tchau, tchau.